A OpenAI criou um plugin oficial no GitHub para usar dentro do Cloud Code. E sim, o concorrente direto da Anthropic criou uma ferramenta para funcionar diretamente no produto deles, no caso da Anthropic. E a melhor parte disso é que você consegue conectar na sua conta grátis do ChatGPT e acabar até economizando alguns créditos ali alguns tokens ali no Cloud Code, né? Só que a pergunta mais importante não é nem como você instala isso, porque essa parte é bem simples, mas por que você usaria isso e por que você usaria os dois juntos? E a resposta pode te surpreender. Eu sei que você já deve ter pedido para o Cloud Code revisar o próprio código que ele escreveu ou o próprio documento, alguma coisa que ele tenha feito. E o resultado pode não ter sido um dos melhores. E isso tem um nome, chama cegueira do autor. A própria Anthropic já falou sobre isso em um blog deles, que os modelos de IA eles têm essa dificuldade de analisar as coisas feitas por eles mesmos. E se for ver, faz sentido, né? Imagina você pedir para um aluno corrigir a própria prova. Não faz tanto sentido, né? É aí que vem a solução do plugin. Você traz um segundo modelo que não vai ter viés ali para o que está sendo feito, o que acaba trazendo resultados melhores e análises sobre o código mais precisas. Na prática, você vai ganhar alguns comandos a mais ali no seu Cloud Code, que são esses que está aparecendo na tela, é bem simples mesmo, que é esse Codex Review, Adversarial Review, Rescue, Status, Result e Cancel. Basicamente, esses são os comandos. Tem alguns parâmetros que é possível passar aqui, por exemplo, esse background, que roda em segundo plano dentro do Cloud Code, então é um background tasks ali, né? Esse Adversarial Review, você consegue colocar o Codex para analisar o código do Cloud Code, porém com uma visão bem mais crítica. Ele vai procurar defeito, em qualquer parte que ele olhar, ele vai procurar um defeito. Então, se seu objetivo é achar defeitos no código do cloud, então esse pode ser o melhor comando para você. O Rescue é basicamente você usar o codec para implementar alguma coisa que o cloud não conseguiu, ou complementar o código do cloud. Aqui no repositório que eu vou deixar aí na descrição tem alguns exemplos de como você usa cada comando e por que você usa ele. No fim é bem simples de usar, não tem muito segredo. Se você entende sobre o Cloud Code e sobre o Codex, na real, se você entende sobre o Cloud Code, você já consegue usar, você nem precisa entender muito sobre o Codex. Se você mandar para o Cloud Code esse repositório e perguntar para ele como usa, ele vai te falar. Então, vou até dar um exemplo aqui. Como eu utilizo esse plugin no Cloud Code? Aqui eu vou perguntar como que usa, ele vai me falar. Então você pode fazer isso também. Então eu vou demonstrar aqui como que você pode usar. Eu vou usar em um projeto que eu tenho aqui, um projetinho que eu fiz há um bom tempo atrás, e aí eu vou rodar esse plugin do Codex nele para ver o que dá. Primeiro, antes de tudo, eu vou mostrar como vocês instalam. É bem simples. Vocês vão abrir o Cloud Code de vocês. Por exemplo, eu vou abrir aqui meu Cloud Code. Aí, estando no Cloud Code, você vai copiar na ordem aqui os comandos, por exemplo, plugin Marketplace Add, ele vai adicionar o Marketplace, aí você vai instalar o plugin, que é esse outro comando, ele vai perguntar onde você quer instalar, se você quer instalar global no seu projeto ou no seu usuário. No caso, como eu vou usar aqui nesse projeto, eu vou instalar no projeto. Aí depois você roda um reload, que ele vai reiniciar aqui para aparecer na barra. Se eu colocar aqui um codex, aí ele já aparece. Depois disso, você roda o Codex Setup, ele vai verificar se você está configurado o seu codex. Basicamente, ele vê se você tem o codex instalado, o Node, e aí ele vai abrir uma tela de autenticação, se você não tiver logado no codex, e aí você vai logar na sua conta do ChatGPT normal, e aí ele já vai fazer tudo automaticamente aqui. Então, como o meu já está autenticado e instalado certinho, então não aparece para mim. Aqui eu vou rodar um comando que é o review, ele vai revisar o meu código, no caso aqui é um código em Python e um front-end React. Então é um SaaS que eu fiz há um tempo atrás, bem simples. E aí eu vou pedir para ele analisar aqui. Aqui, pelo que eu percebi, esse Codex Review, ele faz a análise dos códigos que estão alterados. Então, como aqui eu não tenho código alterado, ele não vai trazer nada. Eu vou pedir para ele analisar a base de código do back-end, que é em Python. Então, vamos ver o que ele faz aqui. Aí, como vocês podem ver, ele já começou aqui. Talvez até demore um pouco. O Codex ele é um pouco mais lento que o Cloud, mas ele entrega um resultado de código um pouco melhor. Aqui aparentemente ele faz isso mesmo, ele só analisa o que foi alterado. Como não tem nada, eu vou pedir para o Cloud fazer uma nova feature aqui. Tem que ser simples para não demorar tanto. E vou pedir para o Codex analisar. Pedir para ele. Vou escrever uma coisa bem simples aqui. Implemente um chat de IA no aplicativo, onde vai servir como um nutricionista /personal trainer e terá acesso aos treinos e dieta do usuário. Aqui eu não vou nem fazer o que deveria ser feito para sair o melhor resultado, eu vou só pedir, como a maioria faz, que é o famoso vibe coding, conversando com a IA, e depois eu vou pedir para o Codex analisar. Então vou esperar ele
finalizar e já volto com vocês. Bom, aqui ele terminou, ele fez um monte de alteração aqui no projeto. Inclusive eu tive que voltar ao banco de dados que eu tinha perdido no Supabase, mas perdi um tempinho aqui, então não sei se for reparar o tempo aí que eu fiquei pausado. Mas enfim, aí ele terminou aqui, entregou o resultado que eu pedi no aplicativo. Então o aplicativo é esse, que mostra, ele registra refeições por foto, texto e tal, e coloca as calorias aqui, os macros e micronutrientes, beleza. Aí aqui, chat com o assistente, né, que seria o, pode ver que tá quebrado aqui, o Cloud implementou, mas chat aqui, salvo. Aí agora o que eu posso fazer? Vim aqui no Codex, no Cloud, na verdade, com o plugin do Codex e falar para ele revisar. Falar para ele revisar aqui em background. E aí ele vai começar a revisar. E aí como eu coloquei em background, ele vai fazendo aqui por trás dos panos e quando ele finalizar, ele vai avisar. E aí ele vai analisar o que? Ele vai analisar esses arquivos aqui que foram alterados. Tudo isso aqui. De forma resumida é isso. Aí vamos aguardar aqui o resultado e vamos ver o que ele vai falar. Enquanto isso, eu vou abrindo uma aba, outra aba aqui, para ele fazendo a análise do adversarial, que aí a gente consegue ver a diferença para o outro. Como vai ficar aqui rodando no chat, então eu vou aguardar os resultados. Aí aqui, vou esperar ele finalizar. Então aqui, ó, ele já fez o review. O Codex fez o review. Então ele falou que o novo endpoint de chat não verifica se o chamador está agindo em sua própria conta de usuário, permitindo que assinantes autenticados acessem ou modifiquem contexto de chat de outros usuários. Esse é um problema funcional de segurança. Então ele já encontrou um problema aqui. Então a rota post aceita o user ID arbitrário do body da requisição e é protegida apenas por subscription required. Então qualquer assinante autenticado pode enviar o ID de outro usuário, recuperar seu perfil, planos, refeições do dia e adicionar mensagem. Enfim, ele encontra um problema aqui de segurança. Então o Codex achou esse problema. Se eu perguntar pro Cloud, talvez ele nem encontre esse problema. Agora, ó, o outro comando que eu rodei, que é o adversarial aqui, ele retornou a mensagem. Ele retornou o mesmo problema, aparentemente, ó. Post off and tenant isolation risk. Então, risco de isolação de contexto ali por tenant, né, que seria os usuários. Falar para ele formatar essa resposta, porque tá confuso de ler aqui. Então, como vocês podem ver, aqui, né, nesse adversarial, ele retornou algumas coisas a mais. Aqui é o problema que o outro chat lá do Codex falou também, né? Problema de segurança aqui no chat. A URL da API hardcoded para localhost quebra a produção. Tá, isso aqui é um problema que existe mesmo, isso aqui eu já conheço. Que tem dois base URL e quando tem que ir para produção tem que comentar um e descomentar o outro. Então, esse problema é de verdade. Sem rate limit no endpoint de chat. Aqui, o problema que ele está falando, eu posso ficar mandando um monte de coisa aqui para ele. Ele bloqueia via front-end, mas via back-end não bloqueia. Então, esse é o problema. Tá, e aí ele resuma aqui que os endpoints get delete do histórico aplicam o user required, mas post não. Inconsistência que aprofunda a falha. Enfim, como vocês podem ver, então, o Codex ele é muito melhor para analisar essa questão, essas implementações do Cloud Code, dos modelos da Anthropic, né, do Cloud. Então, eu ainda não estou fazendo nenhum fluxo de trabalho nesse plugin, mas olhando ele assim, ele parece ser interessante para projetos que são grandes e são mais bem organizados na questão de implementação. Por exemplo, você implementa ele por etapas, então você faz uma implementação, depois você chama esse plugin, analisa, vê os problemas que o Cloud deixou para trás e aí pede para o Cloud resolver conforme o Codex fez a análise ali. Então tem seu uso, dá para aproveitar, porém eu não vejo essa necessidade ainda nos meus projetos porque eu tenho essa visão mais técnica, então algumas coisas eu consigo já enxergar antes, né? Não preciso gastar, por exemplo, tokens do Codex para analisar isso. Se bem que esse plugin ele roda até na conta grátis do ChatGPT, se eu não me engano. Então, vale esse teste aí. Então, resumindo, o que você pode fazer? Planeja o seu projeto com Cloud Code, executa ele, faz a implementação com Cloud Code, e aí você chama esse adversarial review com o Codex, com o plugin do Codex ali, e corrige com o Cloud. Então, esse seria o meu workflow se eu fosse usar. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre isso, como utilizar na prática, projeto real, do zero ali. O caso de uso que eu vejo é para economizar tokens, né? Se você está no plano mais barato ali do Cloud, você consegue usar esse plugin aí para fazer algumas implementações também. Como mostrei para vocês, tem o comando de rescue aqui. Então, você pode chamar esse e falar o que você quer que eu faça, o que você quer que ele faça, né? O Codex. Então, quem vai implementar vai ser o Codex, usando a interface aqui do Cloud Code. Porém, é uma coisa que eu não faria nesse meu momento aqui, né? Não usaria o Codex dentro do Cloud Code para isso, para implementar. A não ser que o Cloud não tenha conseguido resolver algum problema e aí tem
esse resgate aí do Codex, né? Então, basicamente é isso. Se você se interessa por assuntos desse tipo, de vibe coding, IA, negócios no geral com IA, Cloud Code, Codex, entra na minha comunidade gratuita que vai estar aqui na descrição e lá você encontra pessoas que têm o mesmo propósito que você, tem dúvidas, você consegue ajudar, ser ajudado. E essa comunidade é totalmente gratuita, esse link. Então, se você curte esse assunto, já entra lá e já deixa suas sugestões lá de como usar talvez esse plugin, ou se você está usando ou não. Enfim, entra lá que você vai gostar. E já deixa o like nesse vídeo, deixa seu comentário também, se você usa ou não usa, vai usar, não vai. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo prático sobre IA, Cloud Code, novidades aí do mercado de Vibe Code e programação e assuntos relacionados a IA. E se você ficou com alguma dúvida também, já deixa seu comentário com a sua dúvida que eu vou estar tentando te ajudar, beleza? Valeu e até a próxima.